Que para nós, na nossa cabeça, já está dentro dessa questão, o contraditório das coisas do que tem que ser, né? A gente sofre um pouco com isso porque, na verdade, a essência do pensamento, e aí que os caras não entendem muito o Karl Marx, né, porque ele é um teórico do marxismo, que é o pensamento dialético. A dialética é uma forma de pensar. São coisas antagônicas, você junta as duas e você cria a original. Então, isso é a melhor maneira de pensar, porque você nunca analisa assim as coisas friamente. Tá, vou fazer isso, mas qual a consequência disso? Qual que é então você tem que equilibrar-se, aprender a ouvir as críticas para você assimilar o pensamento contrário ao teu, pegar o teu pensamento e criar um pensamento novo, que não é nem o teu e nem o outro. Então, eu acho genial essa forma de pensar. Sabe que uma coisa que me preocupou durante muito tempo, assim, que eu sentia essa, digamos assim, uma queda das pessoas num buraco onde estava todo mundo ali fazendo todas aquelas mesmas coisas e eu vi assim que aquela questão de originalidade, aquela questão de uma visão crítica do mundo estava se indo para o esgoto, estava se acabando. Mas eu tive a felicidade de ver, ultimamente com as redes sociais, que você tem mais acesso ao que as pessoas estão fazendo, de você perceber que há muitas pessoas com uma visão crítica muito boa, muito desenvolvida. E construtiva, né, Chico? E graças a Deus muito melhor que a minha, inclusive mais desenvolvida que a minha, porque eu gosto de ver pessoas melhores do que eu. Eu gosto de ver pessoas que estão zilhões de anos à frente para mim poder aprender com elas. Né? Ótimo. Então, o que eu tenho feito nos últimos anos é tentar trabalhar no sentido de que as coisas que eu faço possam influenciar algumas pessoas para que elas possam desenvolver pensamento crítico, para que elas possam criar, digamos assim, que a gente possa criar uma reserva de pessoas que ainda segurem a humanidade, segurem as questões, digamos assim, valorosas da humanidade, que é ética, que é amizade, que é respeito, essas coisas, né? Porque se você deixar que as coisas vão pro lado selvagem mesmo, porque as pessoas dizem, não, porque eu sou moderno, eu sou super evoluído, porque tenho um smartphone, porque eu tenho um computador de última geração, porque não sei o quê. Mas as máquinas não impedem que você continue sendo um selvagem. Muitas vezes as pessoas são super selvagens. Aliás, mais selvagem morando no 20º andar, com toda a tecnologia do mundo, é um selvagem. Ele é um porco, ele é um nojento, ele é criminoso, tudo é ruim. Né? Então ele está no estado selvagem puro. E a civilização requer que você evolua, não nesse sentido, que você tem que evoluir nessas questões de ética, de respeito, de amor. Eu acho que o amor tem sido usado uma palavra vulgarizada, né? Toda hora se diz, ai amor, faz isso para mim, amor, 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 mas pouco se discute também sobre o amor, né? E eu acho que o último grau da nossa civilização é o amor, né? Quando as pessoas realmente entenderem o sentido do amor, do respeito ao outro, e você tentar ajudar o outro a alcançar seus objetivos, tentar estar junto com o outro. Eu acho que isso é civilização, isso é evolução, isso é ser moderno, na minha opinião. Porque o resto, toda essa questão tecnológica aí, porque moderninha, porque minha roupa, porque meu batom, porque minha lente, porque minha máquina. Cara, isso. Meu dinheiro. O meu dinheiro. Amigos. Isso me entedia, isso me dá náuseas, me dá. Às vezes eu me sinto assim que nem o Grenoble lá do perfume, né? Eu vou me afastando da humanidade, eu vou lá para o meio do mato, que lá eu estou lá com os bichinhos, com as plantas, lá eu estou me sentindo mais tranquilo
e mais respeitado do que eu me sinto muitas vezes no meio de um grupo que se acha uma coisa. Pois é, Chico, eu fico assim, na verdade, esse tipo de pensamento que molda a maioria, a grande maioria, acaba frustrando as próprias pessoas, né? Porque você veja, ela não consegue entender a velhice, ela não consegue entender a sociedade, e daí assim, elas não conseguem entender elas mesmas, daí se vitimizam. Então, eu sempre penso assim que a construção é essencialmente interior, né? Você aprender a ver de outra forma e você está sempre crescendo. Olha, é assim, assado. Então você não cristaliza naquilo que precisa, com a sua experiência e tal, mas por outro lado também você vê uma grande capacidade de você estar sempre evoluindo, né? Sim. Vendo como... A verdade é que a coisa toda começa mesmo no sentido evolutivo, quando você pega uma frase do John Lennon, que diz assim: eu estive em muitos lugares, mas só me encontrei em mim mesmo. O John Lennon, ele falou de uma maneira muito, muito bonita isso aí, mas na verdade é uma coisa que se você procurar nos escritos dos antigos indianos, como é o nome dele, o mais famoso, o principal filósofo indiano, o Shao. Esse é o Shao. Como é que é o nome? Shao. Esqueci o nome do Shao. O Shao já diz isso: procure em você mesmo, né? O princípio de tudo é você buscar em você mesmo, porque o universo está em você. Todas as coisas que você vê lá nas mais longínquas estrelas já estão em você. Tudo aquilo que há de mais incrível se concentrou no ser humano, né? E quando você faz um mergulho interno e busca os teus medos, as tuas decepções, os teus amores, os teus ciúmes, as tuas dores, né? Né? Você começa a descobrir os mecanismos mais importantes e mais relevantes daquilo que a sociedade precisa e daquilo que a sociedade trabalha. Lao Tse é chinês, né? Lao Tse tinha uma frase interessante. O Lao Tse era... Lao Tse, isso. O Lao Tse tinha uma frase interessante. Estava pensando em Shao, mas é Lao Tse. O Lao Tse ele é chinês, né? Só que ele tinha uma frase assim: nada é fácil. Veja o cara falou. Sim. Uma frase desse tamanho, ensinando uma humildade enorme. Consciente de que o ser humano vem ao mundo, ele não sabe comer, ele não sabe, talvez nem respirar direito, ele tem que aprender. Ele não sabe dormir, ele dorme fora do horário, ele não sabe falar, ele não sabe nada. O ser humano não sabe nada. Tudo ele aprende. Né? Você veja que pega um gato desse aí, ele caga ali, ele sabe cobrir a bosta dele. O ser humano não sabe. Se não ensinar um ser humano a cagar e cobrir a bosta, ele caga no chão. Sabe? Então, eu acho que a humildade, aí tem um conceito interessante, Chico, porque a humildade é essencial para todos nós, mas o senso de grandeza também, isso que muitas pessoas não entendem. Porque você ser humilde não quer dizer você se sujeitar a tudo. Convenientemente você pode aceitar determinadas circunstâncias, ter paciência para não reagir, sabendo, claro, não procurando o teu ego, mas procurando assim o interesse de uma maioria. É difícil fazer isso. Eu acho que o ideal mesmo é você saber, quer dizer, você vai acabar descobrindo que você é um nada, você é um zero, e ao mesmo tempo você é um ser maravilhoso. Então nós somos isso, nós somos essa contradição toda, né? Porque nós somos uma gota d'água. Né? Eu tenho uma frase que é assim: doutor lá, né? A vida é um peixe dourado. Ela salta na superfície, ela brilha e você mergulha no oceano da morte. Então você tem um instante de vida, né? Então você é um nada, porque você está existindo agora, mas você vai deixar de existir como ser, como indivíduo que você sente hoje, né? Mas ao mesmo tempo você é um ser maravilhoso, você é um ser, seja quem for, né? Não sou eu, não sou você, mas todos nós
Somos seres incríveis, maravilhosos, fantásticos. Só que muitas vezes não percebemos isso, não nos damos conta. E nosso sentimento de inferioridade é que nos leva a criar as nossas monstruosidades, né? Nós não nos valorizamos o bastante e acabamos chegando a situações em que nos tornamos covardes, mesquinhos, egoístas, invejosos e tudo mais, né? Cara, eu vi um vídeo esses dias aí, porque é interessante, tem o Luigi, é um cara jovem que faz uns cortes, não sei se você acompanha essa cultura do YouTube, mas achei legal. Um milionário norte-americano lá, filho de brasileiros, ele comprou uma mansão lá enorme, assim, sabe? Lá em um bairro, os maiores bairros mais famosos lá dos Estados Unidos. E ele chamou os pais deles bem simples para ir lá conhecer o negócio. Cara, esse Luigi é um cara inteligente, sabe? Porque ele falando assim, o cara mostrando pro pai dele, mas ele estava querendo mostrar, a casa era mais importante, sabe, do que. Ele conseguiu um abraço do pai dele lá no final, porque ele meio coagiu o pai, sabe? Olha essa mesa, olha o tamanho dessa mesa, olha o tamanho da minha piscina, olha o tamanho. Ele dizendo que ele era o cara, sabe? Assim, porque ele precisava impressionar o pai dele. E o pai dele, um capial assim, bem em cima, um caminho socialzinho, assim. Sabe, o cara perdido no meio daquilo tudo, né? E o cara querendo, o cara dizendo, ó a minha cama aqui, a cama, o cara cabe 300 pessoas em cima daquela cama, né? E eu me lembro que uma vez, quando eu comecei a trabalhar aqui em Prudentópolis, e também não vou citar pessoas, uma pessoa, gente boa até, né? Esse até estraga tudo, mas gente boa. E aí o cara pegou, a primeira coisa, eu tinha 16 anos, ele chegou lá, e não sei por que ele fez aquilo, mas vejo que eu lembro, eu tinha 16 anos. Ele chegou lá e falou assim, mostrou lá onde eu ia trabalhar e tal. Ele chegou lá e falou assim, essa é a minha coleção de sapatos. O cara tinha uns 30 pares de sapatos. Daí, eu sempre fiquei curioso, sabe? Porque assim, por que o cara precisa de 30 pares de sapatos? Sabe? Porque, assim, não, aquele pensamento, não, eu sou rico, eu posso comprar 30 pares de sapatos. Porra, mas por quê? Por que você precisa de 30 pares de sapato? Para você, cara, então aí, eu não sei, em algum momento, a questão assim, não, mas se eu li determinada coisa, então isso é uma coisa minha. Eu li, entendi, é uma coisa assim que eu não comprei. Não é que não comprei, né? De alguma forma você acaba sendo comprando. Mas fui influenciado, tive um mérito daquilo, né? Que não é só a grana, né? Sim. Então... as pessoas se iludem muito. É uma coisa que eu percebi nos últimos anos, assim, que convivendo com todas as classes socioeconômicas aí, que é uma ilusão muito grande, mas olha, desastrosa, e ela acaba gerando toda essa nossa, digamos, situação socioeconômica nacional e até mundial, que é essa noção de que a riqueza material vai te fazer muito feliz. Na verdade é que já tem estudos até científicos comprovando que a partir de certo valor econômico que você dispõe, você não consegue aumentar teu nível de felicidade. Não vai aumentar. E como não vai aumentar, você ser admirado por um bando de puxa-saco também? Você vai acabar construindo coisas e construindo aquela esperança vã, porque não vai aumentar. É pior do que droga, né? Você não vai. Droga, né? Digamos, você comprou uma Mercedes. Maravilha, comprou uma Mercedes, blá blá blá, você na avenida, todo mundo está olhando, maravilha. No segundo dia você sai de novo, o pessoal está olhando, estão olhando para mim, beleza. No terceiro dia, aquela adrenalina toda já não é a mesma coisa. Na segunda semana, você está andando com a tua BMW, a tua Mercedes ali, mas daí? Se você estivesse andando com Fordinha, com Fusca ali, não ia fazer grande diferença. Talvez até faça uma certa diferença, mas não vai modificar tanto quanto você imaginou que fosse. Então a tua expectativa com relação à riqueza é muito maior do que aquilo que a riqueza realmente pode te proporcionar. Ela não vai te proporcionar, mesmo que você queira, mesmo que você faça um esforço tremendo, e aí que começa a tua infelicidade. A esquerda, assim, tendo essa fama de ficar, como se diz, glamorizando a pobreza, não se trata disso. Eu acho que as pessoas têm o direito de ter o mínimo. Claro. E podem não ter seu conforto, seu Sim, luxo. Acho que é esse mito que a esquerda não pode usar iPhone, é ridículo, né? Você pode usar toda a tecnologia que você quiser, mas o problema é que a essência do ser humano não está nisso. Sim. Né? Não, se eu encontrar um pacote ali com $10 mil, eu vou ficar muito feliz, né? Se encontrar $1 milhão, claro, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer com $1 milhão. Agora, essa questão de você
que acaba criando tantas e tantas fortunas. Imagina o cara tem lá, o Musk lá tem 200 e tantos bilhões de dólares. Quanto que ele consegue traduzir em felicidade para ele mesmo? Para ele e para os outros. Ele não é mais feliz do que o sujeito. Porque onde você concentra vai faltar em algum lugar. É ilusão, né? Então, o problema disso não é o fato de que o cara tem, umas pessoas têm tanto ou não tem. O fato é que isso gera essa situação toda de misérias em torno do mundo, né? Gera misérias. Eu com você, por exemplo, nós vivemos muito bem com o mínimo, a gente sabe viver com o mínimo. Eu tenho 2 pares de tênis, 2 pares de sapato e uma mala e uma bicicleta, né? Então eu rodo por aí com um automóvel que minha mulher comprou, porque eu mesmo nunca tive condições de comprar um automóvel. Agora eles vão te encher o saco. Mas que me enche o saco. É o que eu te falei, se você estivesse na Noruega e na Dinamarca, você estava rico porque você guardou a história. Mas não estou nem aí, nunca corri atrás de dinheiro. Eu, claro, corro atrás de dinheiro para me ter o mínimo que eu possa comer, dormir e me vestir e levar adiante a minha vida. Só que quando aquilo que você falou, se você desenvolve essa capacidade de você se contentar com aquilo que você tem, de você levar outros projetos da maneira que você sabe, e isso não te afeta como se fosse uma pedrada na tua cabeça, eu sou pobre, sou pobre, sempre fui pobre, né? Tive o mínimo que meus pais... Mas Chico, eu vou te perguntar uma coisa. Cara, eu não sei se eu peguei assim, eu conheci alguns ricos, pessoas muito interessantes, muito inteligentes. Sim, mas claro, poucos. A maioria dos ricos que eu conheci eram meio burro, mas não burro no sentido de não saber ganhar dinheiro. Sim. Sabe? Os caras sabiam ganhar dinheiro, eram inteligentes para ganhar dinheiro. Mas com relação à responsabilidade social, porque, por exemplo, eu penso assim, eu podia ter mais dinheiro para poder mudar a sociedade e ajudar todo mundo, não só para mim. Veja bem, não cabe para um escritor, para uma pessoa com certo perfil, você comprar uma BMW, isso aí para eu acho ridículo. Inclusive, uma vez eu estava numa... a gente aprende muito viajando, olhando, conhecendo pessoas, e estavam os procuradores da Itália, uns jovens, 2 procuradores, um casal, lá em Curitiba, e na época eu era assessor da deputada federal Antônio Clair, e nós recepcionamos os 2 procuradores, que ganham um salário, vamos dizer assim, bem acima da média aqui no Brasil. E o cara estava usando um tênis e uma calça social. Simples, o cara. E a mulher e os 2. Bom, eu fiz italiano, mas não aprendi nada porque tinha me apaixonado por professor que nunca me deu bola. Mas, enfim, consegui falar razoavelmente com ele naquela época. E aí tinha um cara lá, um cara que trabalhava lá junto com a gente, e daí ele chegou e falou assim, não, mas os caras... com tanto dinheiro, os caras se vestem desse jeito, né? Era uma coisa bem incongruente, um tênis com calças. Aí eu fui falar com os caras, acho que eu tinha uns 30 e poucos anos. Aí, daí eles me explicando, né? Alguém sabia traduzir um pouco melhor também. Ele falou assim, lá na Itália tem o seguinte, tem os caras que são muito ricos e que gostam de ostentar. É uma categoria de pessoas. Mas tem outras pessoas que são ricas e ela nem de longe, não só pela questão de criminalidade, mas é costume você ver uma pessoa com poder aquisitivo alto que anda daquelas lambretinhas na rua. E assim, as pessoas que têm uma certa quantia em dinheiro preferem viajar, adquirir conhecimento, cultura, do que ficar se mostrando. Então é uma questão cultural também, de desenvolvimento cultural. Mas então, principalmente num país como o nosso, um país de terceiro mundo, como dizem lá na Europa, né? Os nossos ricos têm essa mania, né? Os nossos ricos são assim, eles querem mostrar, eles não se contentam em ter, né? Eles têm que mostrar, porque eles têm que ter o comparativo. E até isso, que doeu bastante quando o governo Lula começou a dar certo, os pobres começaram a andar no aeroporto e tal, e muita gente, eu lembro de uma mulher dizendo, mas cadê o glamour do aeroporto, né? Aí, no comparativo, eles começaram a ver que o pobre estava andando com um carro bom e tudo mais. Isso doeu muito neles, né? Porque o comparativo deles começou a se tornar um comparativo meio frouxo, né? Porque eu não tenho mais, eu não estou mais olhando de cima, porque as pessoas estão querendo me olhar de frente já. Isso doeu muito na classe rica brasileira, né?
E eles, rica não, a classe média. A classe média aí que se achava rica, né? Que é o grande problema do Brasil, são esses aí que se acham que são ricos, ficam puxando o saco dos ricos o tempo inteiro, e na verdade são os pau-mandados, né? É um desastre essa o classe. Karl Marx tinha uma frase que o escravo que sabe que é escravo é senhor, o senhor que não sabe que é senhor é escravo. Mas o que é interessante, Chico, é assim, nós estamos conversando aqui acho que umas 2, 3 horas, é que nós nos vingamos. Por quê? Porque daí é o seguinte, quando você encontra pessoas que você consegue estabelecer um diálogo sobre coisas realmente importantes, você cresce, a outra pessoa cresce. Claro. E nós precisamos desses espaços onde concordamos ou discordamos civilizadamente e nos acrescentamos, apesar de que concordamos em muita coisa. Não, mas eu posso vir aqui um dia para fazer uma oposição aí, né? Para fazer, eu vou contrariar você. Aí, de repente a coisa começa a se tornar um pouco mais divertida. Não, pois é, mas só que eu acho que nós nos vingamos porque fica uma coisa bem humorada, a gente. Vou te falar uma coisa, vou confessar aqui, sabe? Quando a maior decepção que eu tive na minha vida, uma decepção que o meu irmão já tinha tido uns anos antes, e ele me contou e eu não acreditei nele, eu fiquei pensando, não é possível, né? Quando meu irmão passou em medicina, as meninas de Prudentópolis, as burguesinhas, aí atacaram em massa, queriam namorar ele, queriam até casar com ele. Meu irmão olhou para mim mesmo, falou para mim, puxa, cara, eu me senti muito mal com aquilo. E eu pensei, não é possível, né? Ele tá brincando comigo. Aí passou um tempo, fui lá, eu passei em medicina. Na mesma semana, eu recebo o convite. Um veio por uma cartinha e o outro foram 2 meninas na casa dos meus pais, onde eu morava, né, com os meus pais. Foram me convidar para uma festinha. Eu achei aquilo um nojo, sabe? Um nojo. Aí, passados uns dias, eu estava no clube ali 12 de agosto, de repente vieram mandar recado que uma burguesinha aí, uma filha dos ricaços aí, estavam querendo conversar comigo, né? Eu fui lá, tinha umas famosinhas ali que eram consideradas, sabe aquelas meninas que se sentem bem em lidar com a sua própria sexualidade e acabam se tornando famosas por causa disso. As pessoas em geral chamavam de biscate antigamente, né? As biscate. Então, eu fui lá e peguei uma dessas gurias que chamavam de biscate, e não para usar menino, mas eu vi que ela estava de olho em mim, lógico, hoje eu não faria isso, né? Mas acabei, de certa forma, usando a menina para dar um carão na tal da burguesinha lá, e passei pelo meio do salão do 12 de agosto agarrado com essa menina para mostrar que eu não seria dominado por eles, entende? Para que eles soubessem que comigo não tinha, entende? Porque eles acham que, não, porque agora o cara passou em medicina, pode fazer parte do nosso grupo. O que eu quis dizer, eu não faço parte disso, não estou nem aí com a tua riqueza, com os teus milhões, nunca tive nem aí, não estou nem aí. Busco os meus patrocínios junto com as pessoas de posses e tudo mais, ofereço meus produtos, as minhas possibilidades. Se alguém quiser entrar na minha, tudo bem, né? Não tô jogando sujo. Agora, não venha querer me dominar, né? Querendo dominar minha mente, a minha vida, eu não vou me entregar de jeito nenhum, né? Vieram me oferecer muitas possibilidades, em várias ocasiões, de eu participar da High Society de Prudentópolis. Continuo sendo um caboclo lá do meio do mato, e essa a minha realidade. Não vou abrir mão disso. Agora eu tô com 60 anos, vou abrir mão disso agora, e eu estou me sentindo totalmente à vontade para falar isso, e essa é a verdade. E peço desculpa para essa menina se eu usei ela naquela época lá. Ela foi muito generosa comigo. Ela deve estar com 60 também. Ela deve estar com 60 anos também agora. Então, mas realmente foi isso que aconteceu aí. Porque o que eu estava vendo era uma coisa tão feia. Eu entendo. Parece um ratinho do laboratório, né? Talvez a menina... Eles acham que podem conduzir você. Talvez a menina nem tivesse culpa por ela estar agindo assim, mas ela estava dentro daquele padrão que agora, eu sou de uma classe maravilhosa aqui,
E ele é um coitado, mas agora como ele passou em medicina, então ele pode vir pro meu lado. Então, uma merda. Mas eu acho engraçado, você me contou uma coisa interessante, essa questão da identidade de classe e tal, que a gente preserva e mantém. Pô, eu me lembro que quando eu entrei lá na Federal, você contou uma, eu vou te contar outra. E aí eu comecei a conviver um pouco com o pessoal da classe mais alta, né? Classe média mais alta. E aí, só que eu fumava uns cigarros muito, que às vezes eu pegava do meu pai lá, uns Belmonte, sabe? Porra, pensa num cigarro fedido. E aí um dia eu tava na casa de umas burguesas lá, sabe? E é o seguinte, o problema do cigarro aqui no meio da fumaceira ali, dos outros cigarros, ninguém percebia tanto, né? Eu não sabia de onde vinha. O problema era a hora de jogar no cinzeiro, a xepa, sabe? Porque os caras iam olhar ali, porra, mas é uma coisa tão idiota, porque hoje em dia, e eu conheci tantas pessoas grandiosas, sabe? Que não estão nem aí, e isso eu aprendi com elas, sabe? Porra, eu me lembro que o Humberto Eco foi lá em Curitiba no jantar, babou, tomou um vinho. Até hoje estamos, pedindo desculpa aqui, nós estamos bebendo e fumando cigarro, é um mau exemplo para as crianças, mas enfim, é quase Natal, né? E é sempre bom ter uma conversa mais informal assim com o meu amigo aqui. Mas aí chegou a hora de apagar o cigarro, né? Daí eu olhei assim para a parede assim, daí tinha um quadro lá, sabe? E eu não sabia o que fazer para apagar a xepa. Eu falei, viu, aquilo ali não é uma cópia de Rembrandt? Aí todas elas olhavam, sabe? Porque daí lá na universidade eu tinha fama assim de conhecer alguma coisa de arte, né? Eu não entendia, teria que nem mais um pouquinho. Mais que ele. Aí todo mundo olhou, pá, apaguei a xepa, enfim, no cigarro. Sabe? Nunca vão saber, sabe? Assim, quando eles descobriram que eu era pobre, já era tarde, sabe? Porque eu já tinha feito o meu ninho, né? Mas nunca neguei também, achei assim que essa identidade de classe é uma questão de personalidade que a gente vai adquirindo, né, Chico? Sim. Por exemplo, se eu recebesse talvez o dono da Chrysler, não existe a Chrysler ainda, um banqueiro aqui, eu não seria tão generoso, no sentido assim de a gente conversar coisas, até porque não teria espaço para isso, né? Aquela formalidade e tudo. Então, assim, o tratamento é lógico, esse condicionamento de classe nos molda também, porque você sabe que, em muitos casos, você está diante do inimigo de classe. Sim. Uma pessoa que não pensa de forma positiva. Mas sabe que eu nasci dentro de uma família burguesa, né? Meu pai era empresário, minha mãe professora, meu pai tinha tantos funcionários que trabalhavam para ele e tal. E como é que, de repente, eu me torno um cara de esquerda, né? Acontece que, muito cedo, eu li bastante, até livros trazidos pelo meu pai, que ele oferecia os livros para a gente, né, e os livros nos ajudam a enxergar algumas realidades mais profundas, né. E de repente eu estava lá com os funcionários do meu pai, aí eu ia pescar no tanque do Julinho, tinha a favela, que era a favela hoje Vila da Luz, que era chamada de Vila Querosene, e ali estavam os funcionários do meu pai morando em casas de lâmina, casas onde entrava água. E eu comecei a ver aquilo e de repente lendo lá Vitor Hugo, lendo os filósofos do Iluminismo e tantos outros autores, mesmo lá, Machado de Assis. De repente você começa a ver, você vê pelo lado crítico como é possível que uma pessoa que está ali comigo repartindo o trabalho, trançando cebola no depósito do meu pai, e de repente volta para casa e está morando num lugar insuportável. Como isso? De repente começou a me cair a ficha, e quando eu tinha a idade mínima para votar, eu votei no Lula. Eu votei no Lula porque alguma ficha já tinha caído. Então, de repente, eu sou um burguês que me tornei de esquerda, e me caiu a ficha assim de uma maneira acachapante. E que eu nunca mais nem quis, e nem vou, e nem jamais vou me tornar um cara da direita. Por quê? Porque eu percebi qual que é a jogada. É o patrão com o sapato em cima da cabeça do funcionário, e o funcionário tendo que sobreviver. Mas eu fico observando assim, porque a gente que tem um pouco de... Não sei se é a palavra conhecimento, não só no sentido acadêmico. A mística, o malabarismo que os caras fazem, né? Para disfarçar essa questão de classe, né? Sim. Aí aqui o empregado, o patrão, né? Não, pô, eu vou lá
na casa do meu funcionário, final do ano, vamos pescar junto. Nossa, não sei, mas na hora de aumentar o salário, né? Eu sou teu amigo, viu? Então aqui tem um escamoteamento disso, né? Sim. Que a pessoa, não, o cara é gente boa. Não, ele pode ser o máximo, pode ser uma pessoa maravilhosa. Mas ele está ganhando grana em cima de você, meu irmão. É essa aqui a questão de classe, né? Justamente. É claro que, de repente, num futuro distante, as coisas vão evoluir, não sei exatamente como ainda. Né? Eu já afastei teus patrocinadores agora falando isso. Eu também, eu nunca fiz eu e minha boca grande. Não, eu nunca fiz jogo duplo com eles, cara. Até uns tempos atrás eu tive um patrocinador que me ajudou muito. Mas é um ótimo, né? Lugar para colocar o patrocínio, né? Que me ajudou lá em Pato Branco, em Foz do Iguaçu, que me bancou os meus. E tem os caras esclarecidos, né? Um cara super esclarecido, um cara milionário, mas ao mesmo tempo esclarecido, gente boa demais e tudo mais. E não. Sim. E com quem eu tive altas conversas, até filosóficas, sobre filósofos da Grécia, da Idade Média e tal. E ele era um milionário. Só que ele não era burro, era um cara inteligente, um cara que extrapolou. Né? Sim. Agora, se você quer ser um cara milionário e burro, é o teu problema. Agora, se quer ser um cara milionário, inteligente e mente aberta, é uma questão tua também. É melhor para você, né? Vamos dizer assim, se quiser ficar nervoso, você podia estar numa conversa como essa, mas ia ser difícil, né? Porque nós íamos ter que mudar um pouco o rumo do assunto. Inclusive tem um livro muito raro aqui no Ocidente, chamado Rio Amarelo. Eu consegui isso de uma amiga minha que acho que eu tinha uns 30 e poucos anos, ela me emprestou, acho que emprestei para outra pessoa. Mas quando aconteceu a Revolução de Mal, lá, o demônio, né? Mas daí é o seguinte, a história é o seguinte, os caras estavam avançando e iam coletivizar tudo, né? E aí os caras que eram os ricos, assim, e tal, né? Eles começaram a chamar os pobres para ir tomar chá na casa deles, sabe? Só que eles pegavam toda a prataria e todo o dinheiro escondiam. Aí os caras chegavam lá, pois é, nós também estamos com vocês, para dar uma disfarçada, né? Mas, enfim, eu acho que essa questão de uma social-democracia mais evoluída, Chico, é um projeto para nós, porque até o próprio Marx previa que existem condições objetivas para que as transformações aconteçam. Sempre esperamos que seja de uma forma calma, né, de diálogo, de interação, de conscientização dos indivíduos, né? Eu penso o seguinte, Marcos, pode ser uma coisa idiota que eu vou dizer, mas eu vejo em todos os sentidos, a natureza sempre trabalha no sentido da perfeição, da beleza e da maravilha. Né? A natureza trabalha para criar um maravilhoso, e ela está criando. E quer queira o homem, quer não, ela vai criar o maravilhoso no homem também. Eu não sei quando, mesmo que o maravilhoso seja a nossa extinção, mas vai criar. Então, nós podemos nos bater. Se você olhar o conjunto da humanidade hoje, a humanidade é uma adolescente ainda. Sim. Ela tem todos os sintomas de ser uma adolescente birrenta, egoísta, invejosa, ciumenta, sádica, principalmente. E nós estamos lutando para transformar essa humanidade num ser adulto. Né? Então, poetas, artistas em geral, filósofos, cientistas em geral, não todos os cientistas, porque os cientistas principalmente fazem muito jogo da direita, assim como eu faço o jogo do capital, pegando o patrocínio de GDI. Né? Então, os pensadores em geral, eles trabalham no sentido, se você for ler um Machado de Assis, o que o Machado de Assis está fazendo? Fazendo críticas à sociedade do Rio de Janeiro do século XIX. Ele está dizendo assim, a humanidade pode ser melhor, isso aqui é uma porcaria, eu não gosto disso aqui. Se ele gostasse daquilo, ele já não tinha escrito uma linha. Ele escreveu aquilo lá porque ele não gostava. Um livro, né? Justamente. Então, nós trabalhamos, eu, você, Marcos e todos os escritores do mundo, e muitas vezes as pessoas dizem, mas daí, e cadê o sucesso? Por que eles não são sucesso? Não é isso. A questão é que nós trabalhamos da nossa maneira, e o sucesso na literatura depende de milhares de fatores. Né? O próprio o Fernando Pessoa, ele fala assim, você pode ser o maior escritor do mundo, você pode ser um cara fudido, digamos assim, na linguagem popular. Se você não tiver na circunstância certa, você não vai fazer sucesso.
Você tem que estar na circunstância certa. A minha circunstância é uma, a tua, Marcos, é outra, do Jorge Amado é outra. Não, e até, Chico, sabe, porque eu, assim, a única pessoa que, claro, a única pessoa que eu me comparo sou eu mesmo. Assim, as minhas limitações, até onde eu pude, não pude, me cobro, às vezes me julgo, mas enfim, eu também não tenho essa pretensão, como se diz assim, até porque pela questão da idade, uma série de fatores que aconteceram, não justificando, porque eu podia ter escolhido outros caminhos, mas o sucesso, quer dizer, eu me superei, sabe? Outras pessoas conseguiram. Então, aí que está, o sucesso público é uma coisa, o teu sucesso pessoal é outra coisa, né? Eu vejo, digamos assim, se eu analisar friamente a minha literatura, a tua literatura, com outros literários que fizeram sucesso público, qual é a diferença? Onde é que está a grande diferença, sabe? Eu vi nos teus textos coisas originalíssimas. Eu não queria fazer sucesso como o Vargas Llosa, por exemplo. Da Julana direita, daí também. Então, quanta gente que se vê fazendo sucesso, qual que é o conteúdo desses caras? Que não tem conteúdo nenhum. Então não é. Tem gente muito melhor que a gente, melhor assim, talvez, por vários critérios literários para estudar, que também, nossa, eu conheci. Tempos atrás eu vi um texto de uma amiga minha, que eu considerei muito amiga, foi minha colega de escola, inclusive, do curso de pedagogia. Se alguém souber quem é a pessoa, pode buzinar na orelha dela lá, porque ela merece saber disso. E ela escreveu um texto dizendo de um caboclo intelectual, um pseudo-intelectual, que tentou fazer medicina, não conseguiu, tentou ser político, não conseguiu, tentou ser cantor, não conseguiu, tentou ser não sei o que, não conseguiu. E ela descreveu a minha pessoa em todas as linhas, assim, sabe? Só não citou meu nome, né? E ela me colocando assim como um grande fracasso, que eu tentei fazer tudo, não consegui nada. Aí eu mandei uma mensagem em particular para ela, falei, pô, mas minha amiga, eu sempre considerei você minha amiga, o que houve com você? Por que você está falando isso? Você sabe das coisas em que eu sou um sucesso, em que eu fiz um grande sucesso, você nem conhece a minha história. Né? Então, algumas pessoas, como não conseguem entender o teu processo, não sabem das tuas dores, não sabem dos teus caminhos, e aí pintam um certo grau de inveja, vamos falar a verdade, né? Porque uma pessoa que não tem inveja jamais faria uma coisa dessa. O ser humano tem essa capacidade. Então, agora, veja bem, Chico, talvez não sei qual o nível intelectual da sua amiga, mas para mim você é um sucesso. Como influência, como a tua arte, a tua pintura, a tua literatura, a tua poesia, as tuas ilustrações, tanto que você fez o prefácio do meu livro, tanto que você ilustrou meu livro. Então, assim, como ser humano, eu vejo sempre você lutando pelo coletivo. Eu não sei qual o padrão que algumas pessoas usam para definir sucesso ou não sucesso. Se é o financeiro, se é isso e aquilo. Mas, enfim, como eu disse, nós nos vingamos, porque nós estamos conversando já faz umas 4 horas, nós temos assunto para conversar uma vida, sabe? E nós não achamos a vida monótona, não achamos a vida chata, nós estamos vivos. Então, eu quero, Chico, te agradecer profundamente por você me ceder o teu tempo, para nós podermos crescer. Isso é muito significativo para mim, porque eu aprendo com você, eu consigo ser mais eu com você. Talvez com essa tua amiga eu não conseguisse ser eu, sabe? Porque ela talvez não concordasse muito com as minhas ideias, mas quem é quem na fila do pão, né? Então você é um cara que contou nada mais, nada menos a história da tua cidade inteira, meu amigo, entende? Eu fico observando um dia um professor que me falou ali, acho que ele tinha bebido um pouco, né? Fazia anos que eu não via, porque eu estudei aqui no Barão, e daí ele pegou e falou assim, acho que meio sem querer, ele nem sabia o que eu faço, o que eu conheço, o que não conheço, o que eu fiz, o que eu tinha de fazer, mas também ele falou, pois mas você estudou aqui e tal, daí agora você voltou. Daí ele falou assim, as pessoas, quando não dão certo nos outros lugares, elas vêm pra cá. Quer dizer, a autoestima do cara. Assim, ele acha que aqui é refúgio de gente incompetente e de gente que não consegue fazer sucesso. E pode ser o contrário, sabe? Pode ser, por exemplo, que eu quis ficar porque eu quis, porque eu gosto, né? Sim. E porque aqui eu escrevi, afinal depois, escrevi o meu romance aqui, e inclusive está vindo lá na Saraiva, está R$100, eu ganhei bem pouco em cima.
Mas como assim o nosso nível de interpretação do mundo é diferente, eu tenho sempre essa frase do Bukowski, sabe? E eu acho que assim, o meu critério de julgamento da minha própria literatura é o mais crítico possível. Eu não fico chorando porque não cheguei lá, não sei, porque eu conheci gente muito mais genial que eu, nossa, assim, gente que não fez sucesso, escritores famosos, etc. Então eu me conformo com o meu lugar, só que tem uma coisa, eu achei que fiz meia dúzia aí de coisas que eu achei geniais, nem que seja um parágrafo, nem que seja uma linha, nem que seja um poema. E isso para mim, meu amigo, vale mais do que a tua caminhonete. Sim, não tem preço. Né? Entende? Com a tua mansão. Então faça isso aqui, ele não vai conseguir fazer nem em 3 vidas. Sim. Então, uma concepção, uma forma de ver as coisas, uma maneira como você escreveu. Né? Inclusive, Fernando Pessoa, cara, quando ele morreu, tinha meia dúzia de gente lá no DOD. Sim. E não me comparando, né? mas aí o cara, assim, todos os escritos dele estavam lá, não tinha nada ainda publicado, né? O meu vai ser um fiasco, porque eles vão vir procurar aqui alguma coisa genial, mas não vão achar, mas tudo bem. Mas então, Prudentópolis, uma vez eu estava chegando de Irati, eu estava fazendo um livro de Irati, eu estava chegando em Prudentópolis, de repente eu disse uma frase que eu marquei, eu acabei escrevendo ela. E eu falei assim para as pessoas que estavam comigo, né? Toda vez que eu volto... Como é que é? Toda vez que eu chego em Prudentópolis, a minha alma fica mansa. Só aqui meu coração descansa. Então, eu sempre tive isso comigo, sabe? Que legal. Prudentópolis é uma terra maravilhosa, linda, extraordinária. Né? Eu tento colocar isso nos meus livros, principalmente no último livro. Mostrando como que a natureza desenhou esse cenário todo. E eu sinto muito, mas muito profundamente, que eu vejo que depois de todo o desmatamento que já foi feito, as pessoas continuam desmatando ainda, o pouquinho de mato que ainda tem, continuam desmatando e destruindo a natureza e não estão nem aí com essa dádiva maravilhosa que receberam de graça, né? Cachoeiras, né? Só que as cachoeiras também dependem de mato, né? Porque é o mato que segura as fontes. Então, enquanto... Não, estão acabando com as cachoeiras também, cara, hidrelétricas. Então. Justamente, né? Lutamos para impedir a construção dessas hidrelétricas. O capital venceu, chamamos as pessoas para a rua, foram só os adolescentes. Porque não tem um nível cultural e as pessoas intelectual, justamente não se deram conta de que precisava tomar uma atitude para defender essas cachoeiras. Agora está lá. Você vai no Salto Hickley, no Salto Barão do Rio Branco, Visconde do Rio Branco, e você vê a cachoeira que é um paredão de pedra, um pouquinho de... bem que eu nem fui ver. Um pouquinho de água caindo ali, infelizmente. Com horário para turista ver, tudo bem, né? Mas Chico, eu te agradeço muito pela tua generosidade, pelas tuas palavras. Estamos aí, Marcos. E vamos marcar outros, né? Isso, acho que deu umas 3 horas ali. Chame mais uns 2 para... Não sei quanto vou conseguir ver até o final. Mas foi muito agradável, sabe? Beleza. Não é um exercício profissional, é um exercício de amizade. Então, muito obrigado. Então, eu te devo muito, Marcos, em muitos momentos. Você me apoiou aí em muitas questões, em muitos sentidos também. Você é um grande amigo meu. Cara. Sabe que a gente fica constrangido com isso, sabe? Esses dias eu estava ali com o escritor Juarez, que nós fomos rever o assunto, né? É coisa de bêbado, né? Mas o Juarez chegou lá na frente do deputado e falou: não, o Marcos é uma pessoa muito erudita, meu Deus, eu não sabia não enfiar a cabeça, sabe? Porque eu não sei onde vou enfiar a cara quando alguém me... me chama de erudito. Não, porque, porra, né? Que é sei lá, né? Não tem comparação. Mas assim, a gente tenta arranhar ali alguma coisinha, sem falsa modéstia, né, Chico? Claro. Beleza, meu irmão? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos embora, senão a gente fica falando até o final da vida aqui. Não, ainda não. Não, então fecha. Valeu, gente. Obrigado pela... Vamos ver quantos vou conseguir ver até o final, mas acho que ficou interessante.